O poema vai nascendo sem mão ou mãe que o sustente, e perverso me contradiz, insuportavelmente. Para abrirmos a edição do programa Letras e Mídias, no seu 4º ano, nada melhor do que a presença do premiado poeta Antônio Carlos Sequim, e que ainda reúne as qualidades de ser professor titular em literatura brasileira e crítico literário. Eu sou Francisco Malta, aluno do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá. Comigo, os usuais participantes do nosso programa, professora Gilda Cláudio Fugiegues, professor Ivo Luquezzi e professora Terezinha Val. Professor Sequim, bem-vindo ao Letras e Mídias. E para começar, então, o nosso programa, eu perguntaria: a condição de poeta se harmoniza ou rivaliza com a atuação do crítico? Eu tento fazer com que esse casamento não termine em divórcio, que o litígio seja o menor possível. Às vezes, uma das facetas predomina sobre a outra e até com pretensão de expulsá-la de casa. Mas quase sempre eu promovo a harmonia e pretendo que a minha poesia tenha um certo componente crítico, quanto também desejaria que na minha escrita crítica um certo sopro poético pudesse ser percebido. Até porque não há um bom poeta sem que a condição de poeta não abrigue também a função crítica, né? É verdade. Quanto mais não seja, ele, antes de ser poeta, se faz um leitor como tal, crítico, e é daí que ele vai retirar o lugar que como poeta ocupará, né? Quer dizer, ele percebe quais são os lugares vazios que ele traz da tradição e tentará preencher esses vazios com o seu verbo poético, né? O problema é que muitas vezes o poeta pode ser um mau leitor de si mesmo. Sim, pode claro. ser um bom leitor de outros poetas, né? Mas pode faltar a ele aquele distanciamento, aquela capacidade de perceber, né? Excesso de autoestima pode... exatamente, as insuficiências tendem a ser colocadas de lado, né? E você teve isso, não? Eu acho que eu tive ao contrário, uma hipertrofia do aspecto crítico, né, que me deixou um pouco paralisado, e portanto acho que nos anos 90, em algum momento eu registrei esse fato, né, tudo aquilo que eu sentia com potencialidade poética, mais criativa, eu carreguei no ensaísmo, como se o contato com o poema em si fosse algo ainda delicado ou cauteloso, e que eu até supusesse que jamais poderia voltar a ele, né? Então são certas viagens por linguagens paralelas, né? Mas é interessante, eu penso o seguinte: você sendo professor, esse seu lado crítico interferiu talvez na primeira atuação, que seria da crítica. Mas quer dizer, aquele seu lado de poeta que lá pelos anos 70 você exerceu, né, ainda... Não sei, eu acho que você em 70 ainda era estudante de letras, sim, não é? E você estava trabalhando com a poesia que se colocava nos festivais de música, né? É verdade. Quer dizer, isso vem aflorar agora, né? Quer dizer, essa relação do professor como crítico e depois se soltar para a poesia, após um trabalho crítico muito grande com o João Cabral, né? Que foi um trabalho maravilhoso. Propiciou a todos nós. Você levantou uma questão importante, porque além do crítico e do poeta, tem o professor, que fica aí no meio dos dois, né? Você trabalhando com poesia e recebendo informações do crítico, e a parte poeta do professor se defrontando com os poemas escritos por outros poetas. Então não é apenas um casamento, é quase um triângulo já amoroso, convivendo na mesma pessoa, amoroso ou litigioso, dependendo da situação. Mas eu creio que o impedimento maior não foi aquela paralisia que alguns têm, conhecendo os outros poetas, achando jamais serei um Fernando Pessoa, jamais serei um Drummond, porque assim ninguém escreve nada, né?
Ao contrário, eu acredito que o conhecimento que eu tive e tenho nessa leitura com os poetas é um pouco para perceber, ou muito para perceber o que eles fazem e bastante para perceber como eu não devo fazer, já sabendo como eles fazem. Então, perceber onde é que está a diferença entre o que eles disseram, até onde eles puderam ir com a linguagem e quais são as brechas que sobram a partir daquele mundo para nós tentarmos ir um pouco além. Eu ia aproveitar, já que a Terezinha fez alusão, né, ao teu início de carreira como poeta, porque tem 2 grandes momentos desse início e agora mais recentemente, né, inclusive a premiação da obra Todos os Ventos. Mas lá nos anos 70, lá por 73, tu lançaste Área de Estação, né? E em 76 o teu nome foi incluído, inclusive, na obra no emblemático livro da Heloísa Buarque de Holanda, 26 Poetas Hoje. E era uma geração marcada por um olhar meio marginal, né? Porque os anos 70 viviam uma situação política, né, de extrema dificuldade no Brasil. E hoje, né, olhando lá para trás, participando assim de pares como Ali Solomão, Torquato Neto, né, o próprio Chacal, Geraldinho Carneiro, como é que tu te situas, né? Como tu vês, como tu lanças o teu olhar sobre essa geração, né? O João Cabral, uma vez, quando me perguntaram, né, fatidicamente, e a geração de 45, você é dela, eu sou porque não posso mudar o ano do meu nascimento. Então, já que não pode alterar a certidão de nascimento, ele, culturalmente, cronologicamente, se inscreve nessa geração. Pelas mesmas razões, eu não posso negar que pertenço à geração chamada geração de 70. A questão é que, quando você fala de uma geração, tenta-se muito mais aprisionar ou diminuir as diferenças dela em troca de um rótulo, por exemplo, poesia marginal, e com isso ficam meio órfãos todos aqueles que cronologicamente estão nessa geração, mas não estão seguindo as diretrizes do grupo predominante, que foi o caso da poesia marginal. Eu acho que, em relação a esse grupo, eu sempre me senti à margem dos marginais, porque a minha produção foi sempre vinculada a uma certa noção culta da literatura, da prática literária, do diálogo com o que se fez antes na poesia brasileira. Sempre vi com uma certa reserva a carga espontaneísta demais de boa parte dos marginais, como se poesia e vida fossem sinônimos, se não houvesse linguagem, se não houvesse criação, se não houvesse um trabalho de elaboração de linguagem, né, entre a experiência da vida e a experiência do texto. Por isso é que eu me considero assim, um pouco no carona com esse grupo. Tem alguns bons poetas aí, mas no conjunto eu penso que foi uma geração que não vai deixar, ou que não tem deixado nomes assim de alta relevância. Como, aliás, acontece com qualquer geração, porque a geração se autoproclama a maior do mundo, né? Lança a sua antologia de autolegitimação com 40 ou 50 nomes, e mais tarde a decantação do tempo é que vai dizer quem é poeta, independente de ser ou não daquela geração. E de lá para cá, quer dizer, digamos, de Área de Estação a Todos os Ventos, há mais de um Sequim, ou é o Antônio Carlos Sequim no fluxo de si mesmo, vendo e revendo-se? Como é essa trajetória de décadas? Eu acho que os dois caminhos existem. Quer dizer, existe uma unidade, existe um certo olhar, uma inquietação que eu desejaria que fosse a mesma e sempre, né? Porque sem inquietação não há por que escrever também. E, por outro lado, essa inquietação está respondendo a demandas diferentes a cada momento. E o resultado de linguagem do confronto dessa inquietação com o seu tempo vai dar resultados diferentes, mesmo que a inquietação seja a mesma. Portanto, essa questão de uma mudança que preserva algo, né? E que depois esse algo é reelaborado e se transforma em alguma coisa que está vinculada ao passado, mas está apontando para outros caminhos. Tudo isso, a meu ver, se sintetiza nesse título que eu dei ao livro, De Todos os Ventos. E são ventos
que estão soprando neste momento e levando para muitas direções, mas são ventos também que sopraram desde sempre. E que exatamente por terem soprado desde antigamente é que conseguiram me puxar e me trazer ao lugar onde eu me encontro hoje. Mas, digamos, havia naquele jovem de 73 uma expectativa em relação ao vigor da poesia que hoje, passado por tantas fases já, né, há algo daquele vigor de aposta na poesia que hoje não esteja ainda em vigência pelo assédio de outras coisas que acabaram se dando no mundo, cyberspace, enfim, o assédio dessas outras ferramentas, a invasão da televisão num patamar muito maior do que já havia naquela época, enfim, que olhar você lança sobre isso? Eu quero crer que o vigor é maior hoje, que eu era muito velho em 73. Em 73 eu já sabia de tudo, eu estava cheio de certezas, entendeu? Então agora eu estou muito mais novo, com certeza. E o uso dessa parafernália, então, né, que o Ivo citou, né, aludiu, digamos assim, te seduz, te leva a trabalhar com a poesia no espaço cibernético, assim, essa poesia, já que antes a poesia, você entra no grupo da poesia marginal, hoje você entraria nessa outra poesia além? No início eu fui bastante avesso a essa onda tecnológica, cultivando um pouco aquela imagem romântica de que a relação do poeta, do escritor, com o papel deveria ser direta e atravessada apenas por suas mãos, ou pelo lápis, ou pela caneta. Depois eu percebi que a tecnologia me fornecia um instrumento muito mais limpo, ágil, né, moderno, que é o computador. Então, nesse sentido, de usá-lo como uma máquina de escrever altamente sofisticada e com inúmeros recursos, eu acredito que se revelou um ganho para mim, porque, até para meu próprio espanto, eu comecei a escrever textos, poemas, até poemas e ensaios diretamente no computador. E, portanto, simplesmente eu reelaborei aquela ideia e de que achava que se a folha era a continuação das minhas mãos, aquela tela também poderia ser uma outra forma de continuação de minhas mãos. Aderi a ela. Quanto à poesia ou aos intercâmbios que se fazem, né, na internet, eu participo com muita moderação. Uso muito para cartas, para correspondência, e-mails, né? Mas também não sou contra, porque eu vejo dezenas de jovens, de pessoas que normalmente seriam muito avessas a escrever, com todo o ritual de botar uma carta no correio, de pegar um envelope, né? E se comunicam, e com erros ou precariamente, tendem a se soltar diante da tela e escrever. De alguma maneira, isso também é bom. Eu acho que a internet, ela incentiva a produção escrita, mesmo que essa qualidade não seja elevada. Mas no contraponto disso também não vem a reboque uma espécie de banalização da escrita e consequentemente, desacralização de uma voz autoral que pode vir a comprometer o fluxo da produção? Não tem dúvida. Eu acho que, mas esse é um traço inerente à internet. Ali não há autores, né? Há locutores, interlocutores. Talvez a própria noção autoral é que seja um pouco deslocada para esse veículo. E, curiosamente, isso me ocorre agora, nas salas de bate-papo, muitas vezes as pessoas entram sempre com apelido. Né? Então, o apelido já é uma forma de se camuflar o autor, dizer que é sempre uma máscara, que alguma coisa ali não quer ter uma responsabilidade de escrita. Evidentemente, né, a arte, a literatura, ela pressupõe fundamente essa responsabilidade autoral, essa capacidade de dizer, vale o escrito, precário embora sou eu, estou ali, com minha fragilidade e meus fantasmas. Se eu já soubesse o que o poema diria, não precisaria escrever.
escrevo para desaprender o que eu achava que sabia sobre aquilo que me vai sendo ensinado enquanto escrevo. Esses fantasmas são comodamente eliminados na internet, fica realmente uma troca de vozes em que ninguém sabe de onde essa voz nasce. É uma tela de proteção. Uma tela de proteção, e que, portanto, esse vozerio anônimo não deixa de ter o seu encanto, desde que reduzido a essa condição de um vozerio anônimo, e que também deve existir. Eu ia até aproveitar, porque a Terezinha também fez alusão à tua incursão no campo da música, né, dos festivais, e estás falando de várias linguagens, né? Essa experiência que tu tiveste nos festivais lá nos anos 70, né? O que tu... Eu gostaria de ouvir um pouco, né, a tua experiência, o que tu extraíste. E até pegando carona, por que não fez valer uma vida paralela, ou que fosse pelo menos circunstante, ora poeta, ora letrista, o que houve no meio do caminho? Bom, estou aqui propenso a ouvir sugestões e ofertas de músicos, viu? Apenas foi algo que a minha vida não contemplou depois, né? Eu tive uma parceira, uma música, Regina Cláudia, que depois foi para o exterior, e com ela eu comecei, então, essas experiências musicais como letrista, e participamos, de fato, né, de festivais que eu tenho saudosa memória, mas como tenho autocrítica suficiente, não irei reproduzir nenhum trecho dessas músicas, né? E correspondeu também ao período que eu era aluno da Faculdade de Letras, e todos esses caminhos me atraíam. O caminho da poesia, o caminho da crítica, o caminho da crônica, o caminho do ensaio, né, e da letra, e alguns prosperaram, outros, infelizmente, não quiseram saber de mim. Ou seja, a experiência da maleabilidade da palavra, né, como, aliás, tu colocas muito bem no poema Arte, né? Sempre, sempre. Quer dizer, essa experiência eu acho que enriquece, né, o olhar, já que a modernidade é múltipla, né? Quer dizer, são 7 faces de um mesmo Zequim, né? Para parodiar o Drummond. Em que a música, a experiência da música colaborou na tua poesia, já que poesia é musicalidade também, né? Ou foi o poeta que migrou para a música? Eu sempre percebi que eram linguagens próximas, mas também específicas, né? Elas têm as suas demandas a partir do próprio fato de que, se você recebe a música prévia, a tua liberdade já está condicionada por aquele padrão musical que, querendo ou não, você tem que se adaptar a ele, né? Mas eu vejo, assim, também uma boa vizinhança a essas linguagens, e também constato nomes como Antônio Cícero, que é um bom letrista e é um bom poeta, e percebe com muita clareza que os mecanismos de um não são os mesmos de outro. São parecidos, mas levam para situações diferentes. Eu tive muito prazer realmente em escrever essas letras, né, como também tenho em escrever os poemas. Eu fui assim um pouco atraído por essa multiplicidade de formas, de linguagens, né, e também já fui para o campo da narrativa, publiquei. Curiosamente, eu comecei com a narrativa, e numa entrevista recente, eu até comentei o fato, né, que eu escrevi um romance aos 13 anos de idade. E completei a informação dizendo que, para o bem da literatura brasileira, ele permanece totalmente inédito. Mas foi até pela narrativa também, essa forma que me atraiu. E aí, em relação à narrativa, quer dizer, você trabalha também com Álvares de Azevedo, tanto no campo do poeta, como na narrativa, seguindo toda aquela linha do romantismo byroniano. E você consegue, né, captar desses poetas, aqueles esquecidos, né, que você também, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Júlio Salus, você andou, esse cara funchando, buscando a poesia deles, né? Porque tem todo um lado seu de bibliófilo, que vai buscando as edições mais raras e tal. Mas eu me lembro que, com Álvares de Azevedo, você trabalha tanto com a poesia quanto, né, com uma narrativa. É verdade, porque eu acho muito pobre ou precária essa visão canônica
dos manuais de literatura brasileira, que até se perpetuam no segundo grau, né, em que um poeta fica reduzido a 2 ou 3 poemas, até entendemos isso por motivos editoriais, gráficos, mas também isso denota uma certa preguiça de se pensar que, não, eu não vou mexer nisso porque eu vou repetir esses poemas, porque há 40 anos as antologias estão repetindo os mesmos poemas. Né? E sem falar que isso acarreta uma falsificação, porque no caso, principalmente de Álvares de Azevedo, a faceta que ele expõe na prosa é exatamente aquela que se oculta quando poeta. Todo o lado byroniano do Álvares, meio libertino ou desejoso de ser um libertino, aparece na prosa, não é na poesia. Então nós ficamos com essa visão setorial, uma visão redundante, para não dizer também, para não comentar outro aspecto, que é a má qualidade do tratamento textual, porque se um antologista comete um erro, esse erro se perpetua como uma nova lição textual, porque ninguém vai às edições originais. E eu tive muito fascínio, então, para ler esses poetas em edições originais, para ler os livros esquecidos ou amaldiçoados deles, para ler os poetas, amigos desses poetas, que eram mais desconhecidos ainda e de que ninguém fala. Isso foi me revelando um mundo assim, muito rico. E se alguém acreditasse nessa teoria assim, de almas, de encarnações, eu acredito que o Álvares de Azevedo deve ter feito muito mal a mim, porque eu implico com ele, de certa forma, porque é um fantasma, né, que me persegue. Né? Eu volta e meia eu preciso acertar uma conta com o Álvares de Azevedo, através do ensaio, através da poesia. Né? No meu livro já há 2 poemas que tratam dele. Né? E a única narrativa que eu trabalho de mais ou menos 6 meses para cá, é um conto passado no século XIX, em que os protagonistas são Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo. Então é uma relação aí complicada. Né? Pergunta agora. Bom, professor, vou aproveitar que a professora Gilda havia falado da questão da música e da poesia. Então eu gostaria de ouvir do senhor, como que o senhor vê esse trabalho hoje em dia desses jovens poetas? Nós temos, por exemplo, o Chico Bosco, que também faz poesia e compõe letras de músicas. Então eu gostaria de ouvir, até mesmo como estudante de letras, para que meus colegas possam ter acesso à sua palavra, como que é esse processo, como que o senhor vê isso acontecendo hoje em dia na mídia, já que a música também anda tão banalizada? Na verdade, aí eu acho que há um terceiro elemento do qual nós não falamos, porque existe a poesia, existe a letra de música e existe a poesia para ser falada, que não é nem a letra de música e nem é a poesia do livro. Acredito que há uma tendência muito forte à valorização desse tipo de poesia falada, porque ele tem um lado socialmente agradável, do sarau, do recital, né? Mas, por outro lado, também eu gostaria que a gente não confundisse essa poesia falada, nem a letra de música, com a poesia do livro, porque essa persiste, essa sobrevive, independentemente do veículo pelo qual ela é expressa, enquanto muito dessa poesia oral só dura enquanto está durando a oralidade de sua apresentação. Do acontecimento. Do evento, e que, portanto, se dissipa. Acho que deve ser incentivado, mas não ser considerado um estágio final desejável para a produção poética. Antônio Carlos, eu queria saber de você o seguinte: você citou a poesia do livro, não é? Quer dizer, a letra da música, a poesia do livro. E quais as suas considerações a respeito da poesia, que sendo uma poesia tradicional, que é a poesia do folheto, né? Por exemplo, eu me lembro agora de todos os cantadores, né? Patativa da Saré, por exemplo, tem sua poesia levada a livro. Que você pensa a respeito, quer dizer, essa poesia de raiz popular, que também agora fica, de certa forma, perdurando no livro. É claro que já perdurava, sempre existiu nos folhetos, não é? Que a gente chama de literatura de cordel. Mas aí eu queria que você falasse a respeito disso. Temos aí mais uma variante, né? Porque falamos aqui do poema escrito por um livro, da letra de música, do poema escrito para ser falado. E aí é um caso mais ou menos híbrido de um poema que é para ser falado, mas necessita do suporte do livro, que seria o cordel. E
alguns aspectos interessantes do cordel costumam ser meio deixados de lado. Por exemplo, o fato de o cordel trabalhar com a narrativa, e, portanto, já uma coisa híbrida, porque a narrativa da alta literatura foi para o romance, né, foi para o conto. Então, o cordel, e o João Cabral gostava disso, era um lugar literário onde se podia fazer a poesia e se podia contar uma história dentro dessa poesia. Evidentemente, a gente percebe que aquela literatura tem um valor fundamental, importantíssimo, porque ela leva em conta o auditório a que ela se dirige, né? Ela leva em conta a expectativa cultural de seus ouvintes, que muitas vezes também não são alfabetizados. E o problema principal nesse tipo de literatura é que ele se presta também muito a imitações, a simulacros. Acredito que a literatura popular, feita por pessoas daquela formação cultural, daquela região, né, ela responde de fato e autenticamente a uma demanda, o que é diferente de alguém de fora, alfabetizado, tentar mimetizar aquela linguagem com objetivos comerciais, por exemplo. Porque se o indivíduo pode se alfabetizar, o indivíduo não pode se analfabetizar. Então, o escritor, né, que vai querer se analfabetizar para tentar imitar aquela maneira, vai sempre contaminar o seu texto das suas marcas de alfabetização. E é todo o perigo que existe, e nós, de um lado, preservarmos e louvarmos a literatura popular e termos toda a precaução com a literatura popularesca, que pode ser essa imitação do popular, ou também pode haver o popularesco no nível mais sofisticado, né, do best-seller, daquele livro que já trabalha com respostas para tudo. Tu falaste em João Cabral de Melo Neto, né? Tens um belíssimo trabalho, que é a Poesia do Menos, sobre João Cabral. Mas nós temos grandes poetas no Brasil, né? João Cabral, Ferreira Goulart, né? Recentemente, no ano passado, comemorávamos o centenário de Drummond. Então eu gostaria... E os 13? Exatamente. Então eu gostaria de ouvir do poeta sobre os poetas, né? Essa relação que me parece muito profunda, porque os três trabalham no século XX, né? Com um olhar complexo, porque o século XX é complexo, né? E o próprio Cabral incorporando bastante desse popular, né, Morte de Vida Severina, o Ferreira Goulart, por sua vez, né, bastante popular, o Drummond também, né? Então, gostaria de ouvir um pouco do poeta sobre os poetas. Eu talvez pudesse falar um pouco mais sobre Cabral e sobre Goulart, que foram poetas que eu tive uma aproximação até pessoal, de amizade maior, né? E eu diria o seguinte, que Cabral e Goulart representam dois tipos admiravelmente diferentes de encarar a poesia, apesar de haver alguma afinidade entre ambos, que sempre se lembra no aspecto social, né, que está presente em Cabral, está presente em Goulart, né, na defesa dos desprotegidos, né, tudo num e no outro. Mas João Cabral, além de qualquer outro poeta brasileiro, e a meu ver de qualquer época, representou uma coerência inquebrantável a um projeto. Ele decidiu, não vou fazer poemas, não vou fazer livros, vou fazer uma obra. E a partir disso, do Engenheiro, 1945, todos os livros de Cabral são etapas ou são tijolos dessa construção lógica com que ele foi amarrando, né, o seu edifício poético, não querendo ouvir muito o que se dizia da pertinência ou não daquela arrumação, porque era a verdade dele. Então ele desenvolve aquilo de uma maneira admirável, né? E levando, no fim da sua vida, né, a criar o que é a perdição e a salvação do escritor, que é a consolidação de um estilo. Né? O estilo é aquilo que dá a marca magnífica ao poeta, mas é aquilo também que pode acabar enredando nas margens do seu próprio estilo. Né? Então esse é o risco. E Cabral correu esse risco. A meu ver, saiu-se bem desse desafio, mas gerou o problema dos imitadores de Cabral. Porque como o estilo
é muito forte, nada mais fácil do que fingir que é um grande poeta, capturando o que é mais exterior na sua obra. E quando o poeta é muito forte, tem esse estilo marcado, ele permite uma legião de imitadores. No caso do Ferreira Goulart, eu acredito que a fidelidade básica dele não teria sido tanto a um projeto de obra, mas uma fidelidade a seu tempo. Então ele está vendo quais são as tensões, quais são as pulsões, qual é o movimento estético, qual é o movimento cultural, qual é o movimento político que está vibrando naquele momento, e ele então transforma, ele se metamorfoseia para estar dizendo sempre presente a história. Então notem que é um critério, né, de uma obra criada, todos os dois ouvindo as vozes do mundo, mas um ouvindo a partir de um projeto prévio, coerente e sistemático, e o outro ouvindo essas mesmas vozes, mas saindo desse projeto e transformando esse projeto em função das vozes que ele começa a ouvir, do lado de fora, né? Então, por aí que eu vejo essa diferença, essa semelhança entre os dois. Bom, caberia até, a título de informação, dizer que ao Sequin ficou a tarefa, né, prazerosa de indicar para o Nobel, quer dizer, fazer a defesa, né, para a indicação do Nobel quanto ao nome de Ferreira Goulart. Isso como ilustração para o vínculo que há. Eu fui honrado com esse convite, né? Porque para o Prêmio Nobel há uma certa confusão ou um desconhecimento dos critérios para indicação de alguém. E um escritor ou uma instituição, eles são indicados ou por uma instituição ou por algum ganhador do prêmio ou por um professor titular. Essa terceira possibilidade que não era muito divulgada, né? E a partir disso eu tive essa honra de fazer uma argumentação em defesa da premiação para o Goulart. Não ganhou em 2002, mas continuamos com esperanças aí. Eu tinha uma curiosidade, pegando já um momento anterior do programa em que acho que foi a Gilda que citou o poema das Sete Faces, do Drummond, conhecendo sua face de ensaísta, sua face de poeta, sua face de professor universitário, em algum momento da sua escrita, em vários momentos da sua escrita, eu me deparo com um veio irônico, quase fronteiriço ao debochado. E no seu livro mais recente, Todos os Ventos, um dos ventos, que vem sob o nome de Aforismos, ali aparece em vários momentos, passagens, esse Sequin laminante, né? Quase guilhotinesco. Não vou reproduzir na íntegra, mas um dos aforismos diz isso: há alguns poetas que estão preocupados em exprimir a palavra, acabam não exprimindo coisa alguma. Esse lado irônico / debochado do Sequin, como é administrado pelo olhar do poeta, do ensaísta, do professor centrado e tal? Sagitário. Evite excessos na quarta-feira. Modere a voz, a gula, a ira. Saturno conjugado a Vênus abre portas de entrada e armadilhas de saída. Evite apostar em si, mas se quiser, jogue a ficha em número próximo do zero. Evite acordar o incêndio implícito de cada fósforo. E quando nada mais tiver a evitar, evite todos os horóscopos. Eu acredito que seja difícil hoje você fazer uma arte que não incorpore o componente irônico, né? Como irônico e auto-irônico também, com grande frequência. Mas o que é engraçado é que quando eu faço esse tipo de comentário, né, logo querem saber a quem se dirige, qual é o alvo, né? Como se você não pudesse defender uma posição, assim, uma ideia, né? Então eu prefiro ser irônico em relação a ideias e não em relação a pessoas, né? Porque dessa maneira você põe a discussão num nível, eu creio, mais sutil, né? Num nível mais complexo,
E essa tendência para o humor também tem uma faceta, que talvez eu revele aqui pela primeira vez, né? Quem sabe a oitava fácil, nos anos 70 também, vendo como foram produtivos, né? Isso, abre o baú. Vamos lá, as revelações. Vai ficar para o próximo? Vai ficar para o próximo. Então, é um grande certeza que ninguém vai desligar. Não percam segredos disso aqui. Grandes revelações. A vocação, uma outra vocação também não muito desenvolvida, e que tem a ver também com a sua pergunta, é que nos anos 70, eu com 22, 23 anos, eu mandei, sem qualquer indicação prévia, um texto meu para o Pasquim. E aí gostaram e eu colaborei na fase aula do Pasquim como humorista também. Então tem uns 10, 15 textos, né, de parceria com o Ivan Lessa, com o Jaguar, eu assim quase um garotinho ali na redação. E esse tipo de escrita se interrompeu, essa minha participação no humor, quando eu viajei para trabalhar 4 anos na França, aí consolidei lá a opção do magistério, né? Esteve na Itália também. Na Itália por menos tempo no curso, mas 4 anos seguidos foi na França. Você lamentou demais isso, né? Já pensou? Então esse lado do humor já existia, né? Sempre existiu. E talvez aí mesmo que, além da ironia lançada em relação a uma generalidade, né, você também se põe como sujeito de uma ironia contra si mesmo, né, uma auto-ironia. Eu estou lembrando aqui do poema para 2002. 2002. É uma ironia, mas amistosa, eu procuro sempre fazer, né? E, por outro lado, também acho que convive com uma certa generosidade. Temos que oscilar um pouco, né? Quer dizer, essa propensão, eu sou, às vezes, mais cáustico e irônico comigo mesmo, na autoexigência, e mais receptivo com as posições alheias. E você vê que essa questão é meio dialética, né? Vai ser o contrário, as teses e as antíteses vão surgindo, porque depois de ter escrito esse poema para 2002, que é uma anti-comemoração dos meus 50 anos, eu escrevi um poema para 2003, que já foi uma espécie de um voto de esperança, um poema ecumênico, um poema generoso, e que, ou agora ou no final, eu poderia apresentar até como antídoto, né? Para que não fique aqui marcado como aquele da ironia feroz. Então eu poderia ler aqui esse poema para 2003. Ele está inédito, né? Está inédito. É o único poema que eu fiz fora e que não está incluído no meu livro. Poema para 2003. Vai, ano velho, leve em teu bojo o despojo do que foi embora, mas que a cinza do sonho desfeito adube de vida o que é morto e transforme-o jamais em agora. Teu corpo já bem maduro sustenta o tempo que virá depois. Em ti revejo o avesso do futuro, recém-antigo, 2002. Canta um galo, mínimo e absoluto. Canta um galo na noite estrelada. De seu bico não brota apenas a voz do dia, mas a dor de perder a madrugada. Fluímos num tufão de pasmo e gozo, sabendo que o passado é um destino, pois brilha sobre a morte e os precipícios uma luz do que em nós ainda é menino. Saudemos então de novo, e mesmo assim, pela primeira vez, nós te sabemos e desconhecemos, ó velho amigo 2003. Belíssimo. Obrigado. Pois é, vamos aí. É o passe, né, da generosidade, né? Professor, retomando a fala que o professor Ivo havia citado, a apresentação que o senhor fez do nome do Ferreira Goulart, a indicação ao Prêmio Nobel da Literatura. Então eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouco sobre esse processo, como que isso ocorreu. Então eu fui procurado por uma pessoa que é muito amiga do Goulart e que fez o convite para eu apresentar a defesa dele. E eu viajei à Suécia para levar pessoalmente o dossiê. Isso nunca tinha sido feito.
né, pelo menos no caso brasileiro. E também eu soube que as indicações brasileiras pouco prosperaram por terem sido todas feitas de um modo muito amador. Quer dizer, uma instituição chegava e dizia: nós apoiamos Jorge Amado, ou então a academia indica Drummond, e pronto. Só que esse tipo de informação a academia do prêmio recebe do mundo inteiro e não tem diferencial. O que nós procuramos fazer foi esse diferencial, levando uma antologia do Goulart, né, em sueco, inglês e francês, levando toda a obra dele traduzida para as línguas de circulação mais forte em termos culturais, né, e levando esse meu estudo também traduzido em vários idiomas. Porque a nossa ideia era a seguinte: Goulart pode até não ganhar o prêmio, mas se ele não ganhar, a academia vai saber que poeta está deixando de premiar. Enquanto nos outros casos, ela não sabia quem era Drummond, não sabia quem era Cabral, não sabia quem era Guimarães Rosa. Esse foi, então, um elemento, digamos, diferente e que deu solidez a essa candidatura. E por falar em prêmios, tu também ganhaste um prêmio do Goulart, né? Quer dizer, não de Goulart, mas da família Goulart, que é exatamente esse livro. Que é belíssima. Eu gostaria de ouvir um pouco a história desse livro, que é um livro... sim. Então aí temos o poema para 2002. Isso é mostrado, né, que é um belíssimo presente que a poeta Cláudia Rimson me ofereceu no cinquentenário, porque não estava certa ainda a publicação do meu livro Todos os Ventos. E eu comentei com ela: Cláudia, é uma coisa chata, né, porque eu tenho um poema como um iogurte, tem a data de validade. Né? Como é que eu vou poder comemorar os 50 anos, né, com um poema lançado quando eu tenho 53, por exemplo? E ela falou: não, pode deixar, vamos fazer uma edição desse poema para ele estar valendo no ano que deve ser, que é o ano de 2002. E passou-se um tempo, de repente, para minha surpresa, ela aparece com um objeto maravilhoso, né, que é um livro de madeira, de couro, artesanal, um papel da melhor qualidade, e o livro inteiro existe para abrigar este poema. Então foi um presente maravilhoso que a Cláudia me deu, pelo qual seria eternamente reconhecido. É uma joia mesmo. Sabedor de que você lançou para 2002 um olhar mais sofrido ou mais exigente, e para 2003 um outro olhar mais auspicioso, sem entrar muito nas razões que determinaram uma escolha e outra, e tendo diante de nós um horizonte que sempre está a prometer muito mais sombras que claridade, pelo convulsionamento em que está imerso o mundo, como você, Sequim, na condição de poeta, olha para esse futuro percebendo que a arte vem sendo, a arte como um todo, não apenas a literatura, a arte como um todo vem sendo objeto quase de um aprisionamento ou até de um estilhaçamento imposto pela engrenagem feroz do entretenimento. Muito boa a sua pergunta, até por você falar da escuridão, porque por acaso ontem eu estava escrevendo um pequeno ensaio e me ocorreu uma imagem do poeta como um criador de relâmpagos. Então, o que isso significa, né? Dentro da obscuridade real e metafórica que nos cerca, né, o poeta faz com que a linguagem cintile. E durante um breve momento, ele ilumina essa escuridão com o relâmpago da sua voz, né, da sua poesia. Agora, o problema é o seguinte, é que, a meu ver, o relâmpago não tem só a função de clarear. O relâmpago torna o escuro mais escuro. Então, depois que essa cintilação eclode, nós somos devolvidos, de novo, a uma escuridão que se revela mais brutal exatamente pelo contraste com aquela luz que o poeta foi capaz de gerar. Então, é nesse movimento de saber que está navegando no escuro, mas é obrigado a criar a luz, e sabendo que essa luz vai se extinguir, e exatamente porque ela vai cair no escuro,
outras cintilações o poeta tem que criar, sempre, para afirmar a sua voz, e a poesia que ele vai escrever depois será a memória possível, o estilhaço possível, né, dessa luz que já está perdida, engolida por essa escuridão. Tu apontas na poesia muito claramente, 2003, o teu olhar para o futuro, né? Não querendo a memória do passado, porque ela tem um certo peso também, né? Então, esse olhar sobre o futuro, sobre o qual o Ivo já teceu considerações, né? Como se afigura, né, para ti? Quer dizer, as expectativas, né? Eu acredito que, embora devamos sempre apostar no futuro, né, esse passado também não pode ser esquecido. Por isso é que eu lanço uma imagem do galo, que quando se fala do galo, se associa imediatamente à alegria de um dia que está surgindo, né? E como ele até hoje nunca foi entrevistado, eu acho que esse galo também... Desde João Cabral. Desde Cabral, né? Mas vamos pensar também que esse galo pode estar lamentando a dor da noite que ele perdeu, né? E é um momento de cruzamento em que o canto pode ser ao mesmo tempo, né, a celebração do novo e a elegia daquilo que está perdido. E uma forma de cantar também é preservar e relançar esse fio do ontem para o futuro, em nome de nós termos uma memória, né? Nós temos sempre temos que inventar o nosso futuro e reinventar o passado a cada momento também. O Letras e Mídias agradece imensamente a sua presença, a professora Gilda Códice Viegas, ao professor Ivo Luquezzi, a professora Terezinha Val. E antes de encerrarmos esse bloco, eu quero lembrar a todos vocês do nosso e-mail, para onde você pode enviar suas perguntas, sugestões ou mesmo a sua opinião. O nosso endereço é letrasemídias@estacho.br. Agradecemos também pela sua audiência e aguardamos a todos para o nosso próximo programa. É claro que a gente se vê. Até lá!